Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade ao estudo das propriedades de inércia. No vídeo anterior, nós vimos as propriedades inerciais de uma partícula. E aqui nós vamos estender esses conceitos para as propriedades inerciais de sistemas. Então, inicialmente, nós vamos considerar um sistema S discreto, formado por um conjunto de N partículas. Então, aqui nós temos o sistema S, formado por um conjunto de N partículas. Para uma partícula Pi, eu tenho o vetor posição com respeito ao ponto O, dado pelo vetor Pi. Então, para a partícula P1, por exemplo, o vetor posição com respeito ao ponto O é dado pelo vetor P1. Para a partícula P2, o vetor posição com respeito ao ponto O é dado por um vetor posição P2 e assim por diante. O tensor de inércia do sistema S como um todo, com respeito ao ponto O, então observe que nós estamos sempre nos referindo às propriedades de inércia com respeito a um ponto ou a um eixo. Então, o tensor de inércia do sistema S com respeito ao ponto O é definido como... Bom, o tensor de inércia de S com respeito ao ponto O, ele é simplesmente dado pela soma de I variando de 1 até N, porque eu tenho N partículas, do tensor de inércia de cada partícula que compõe o sistema. Então, por exemplo, para uma dada partícula Pi, esse termo não é nada mais do que o tensor de inércia da partícula Pi com respeito ao ponto O. Então, o tensor de inércia de uma partícula Pi com respeito ao ponto O é dado pelo módulo do vetor posição ao quadrado vezes tensor unitário menos vetor posição da partícula Pi com respeito ao ponto O tensorial vetor posição, tudo isso multiplicado pela massa da partícula. Então, para o sistema como um todo, o tensor de inércia é simplesmente dado pela soma, I variando de 1 até N, do tensor de inércia de cada partícula que compõe o sistema. O tensor de inércia é simétrico, como nós já vimos, e a unidade do tensor de inércia é dada pela unidade de massa vezes a unidade de comprimento ao quadrado. Se o tensor de inércia é dado pela soma do tensor de inércia de cada partícula que compõe o sistema, se nós pensarmos na representação do tensor de inércia como uma matriz, então a matriz de inércia é dada pela soma da matriz de inércia de cada partícula que compõe o sistema. Sendo assim, cada elemento da matriz de inércia é dado pela soma do elemento correspondente de cada matriz que compõe o sistema. Então, expressões semelhantes são obtidas para as propriedades de inércia, como momento de inércia, produto de inércia, vetor de inércia. Ou seja, no caso do vetor de inércia, que é definido como o vetor de inércia do sistema S com respeito ao ponto O para a direção de A, é definido como o produto do tensor de inércia de S com respeito ao ponto O vezes unitário A. Então, o produto da matriz de inércia vezes o vetor unitário A. Como o sistema é um sistema formado por N partículas, então o vetor de inércia de S com respeito ao ponto O para a direção A é simplesmente a soma de I variando de 1 até N
porque o sistema é formado por N partículas, do produto de inércia de cada partícula que compõe o sistema com respeito ao ponto O para a direção A. Ou seja, é PI ao quadrado vezes unitário A, menos a projeção do vetor posição na direção de A, vezes PI, tudo isso multiplicando MI. Esse termo aqui nada mais é do que o vetor de inércia de uma partícula PI que compõe o sistema com respeito ao ponto O para a direção de A. Então, o vetor de inércia do sistema como um todo é só o somar a propriedade de inércia de cada partícula com respeito ao ponto O. O mesmo valendo para essa outra expressão para obtenção do vetor de inércia do sistema S com respeito ao ponto O para a direção A. Eu vou somar o vetor de inércia de cada partícula com respeito ao ponto O para a direção A. Então, para obter uma propriedade de inércia do sistema como um todo com respeito ao ponto O, basta eu somar a propriedade de inércia correspondente de cada partícula que compõe o sistema com respeito ao ponto O. Então, o momento de inércia do sistema com respeito ao ponto O para a direção A, eu vou obter somando o momento de inércia de cada partícula que compõe o sistema com respeito ao ponto O para a direção A. Vou somar de 1 até n. E o momento de inércia de cada partícula com respeito ao ponto O para a direção A é dado pela massa da partícula vezes distância quadrática ao eixo. Da mesma forma que antes, o momento de inércia de F com respeito ao ponto O para a direção A é uma propriedade não negativa e é igual ao momento de inércia do sistema com respeito ao eixo EA, sendo o eixo EA um eixo passando pelo ponto O e paralelo ao unitário A. Bom, então quando nós falamos no produto de inércia, o produto de inércia do sistema, formado por N partículas, é a soma do produto de inércia de cada partícula que compõe o sistema. Então, se é produto de inércia com respeito ao ponto O para as direções A e B, eu vou somar o produto de inércia de cada partícula com respeito ao ponto O para as direções A e B. Bom, lembrando que o tensor é simétrico, então o produto de inércia para as direções A e B é igual ao produto de inércia para as direções B e A. Ou seja, eu posso obter o produto de inércia para as direções A e B fazendo o produto escalar entre o vetor de inércia para a direção A com o unitário na direção B. Ou o vetor de inércia para a direção B escalar unitário A. Diferentemente do momento de inércia, o produto de inércia pode ser positivo, negativo ou nulo. Tá? Já o momento de inércia, como ele vem de uma expressão que envolve o produto da massa por uma distância ao quadrado, então ele é uma propriedade não negativa. Ou ele é positivo, ou ele é nulo. Bom, uma vez visto as propriedades de inércia para um sistema discreto, é relativamente simples estender para o caso de um sistema contínuo. Então, agora nós vamos considerar um sistema S contínuo, ou seja, um sistema no qual a massa está continuamente distribuída no domínio do corpo. Eu não tenho massas concentradas
M1 numa dada posição, M2 em outra posição, como no caso do sistema discreto, formado por N partículas. Aqui a massa está distribuída no domínio do corpo. Então, num dado ponto P, então P aqui eu vou representar como um ponto, não uma partícula. Tá? Então, num dado ponto P, pode-se definir um elemento infinitesimal de volume dV e massa infinitesimal dm. O vetor posição desse ponto P com respeito ao ponto O, nós vamos denominar simplesmente por vetor P. Então, P é o vetor posição do ponto P do corpo com respeito ao ponto O. E nesse ponto P, pode-se definir uma massa específica, que é dado pela relação entre a massa e o volume. Então, num dado ponto, tem-se definido a massa específica, que é massa por unidade de volume. Para essa massa infinitesimal dm, eu posso definir um tensor de inércia infinitesimal. Esse tensor de inércia infinitesimal é simplesmente dado por módulo do vetor posição ao quadrado, tensor unitário, menos P, que é o vetor posição tensorial P, vezes a massa infinitesimal dm. Então, num dado ponto do corpo, eu tenho um tensor de inércia infinitesimal. Para o corpo contínuo como um todo, o tensor de inércia com respeito ao ponto O é dado pela integral do tensor de inércia infinitesimal ao longo de todo o corpo. Ou seja, para o sistema como um todo, eu vou contabilizar a contribuição de cada massa infinitesimal no domínio do corpo. Então, o tensor de inércia do sistema com respeito ao ponto O é dado pela integral no domínio do corpo do tensor de inércia infinitesimal de uma massa infinitesimal dm. No caso de um sistema discreto, eu somava a contribuição de cada partícula. Aqui eu vou somar, né? No caso o limite é uma integral, a contribuição de cada massa infinitesimal que compõe o sistema. Então, expressões semelhantes, obviamente, vão ser obtidas para as demais propriedades de inércia, que na realidade compõem o meu tensor de inércia. Então, no caso do vetor de inércia do sistema com respeito ao ponto O para uma dada direção A, que é definida como o produto tensor de inércia vezes unitário, é simplesmente a integral no domínio do corpo do vetor de inércia associado a cada massa infinitesimal. O momento de inércia do sistema com respeito ao ponto O para a direção A, que é definida como o vetor de inércia do sistema com respeito ao ponto O para a direção A escalar unitário A, é dada pela integral no domínio do corpo do momento de inércia associado a cada massa infinitesimal dm. Ou seja, então vai ser a integral no domínio do corpo da massa vezes a distância quadrática ao eixo A. Então, o momento de inércia de um sistema depende exclusivamente de sua distribuição de massa em torno do eixo. Ou seja, depende da distribuição de massa do corpo e
como que ela se distribui em torno do eixo, né? Da distância dessa massa em relação ao eixo. Então, depende exclusivamente da massa e da distância ao eixo, ou seja, da distribuição de massa em torno do eixo. Como nós vimos para o caso da partícula, né, o momento de inércia de um sistema com respeito ao ponto O para a direção de A é igual ao momento de inércia do sistema com respeito a um eixo EA, sendo o eixo EA um eixo passando pelo ponto O paralelo ao unitário A. Então, observe que nós vamos nos referir às propriedades de inércia sempre com respeito a um ponto ou com respeito a um eixo. Bom, então agora o produto de inércia do sistema com respeito ao ponto O para as direções A e B, que é definido como o vetor de inércia para a direção A escalar B, ou, já que o tensor é simétrico, o vetor de inércia para a direção B escalar unitário A, é dado pela integral do domínio do corpo do vetor de inércia associado à massa infinitesimal dm. Na realidade, cada propriedade de inércia dessa que aparece aqui no integrando tem uma expressão equivalente a de uma partícula, sendo que no caso da partícula nós temos a massa m. No caso de um elemento infinitesimal, nós temos a massa infinitesimal dm. Vamos voltar aqui rapidamente. O momento de inércia de uma partícula com respeito ao ponto O para a direção A seria o produto massa vezes distância ao quadrado. Então, no caso de um sistema contínuo, seria a integral no domínio do corpo da massa infinitesimal vezes a distância ao quadrado. Então, a expressão que aparece aqui no integrando é similar ao de uma partícula. Basta trocar a massa da partícula pela massa infinitesimal dm. Bom, aqui nós vamos ver um exemplo onde nós vamos determinar o momento de inércia do sistema com respeito ao ponto O para a direção de N2, ou seja, o momento de inércia do sistema com respeito ao eixo Y. O sistema ele é dado por uma barra delgada, ou seja, uma barra fina, com massa específica ρ uniforme. Então, se a massa específica ρ é uniforme, ou seja, o sistema é homogêneo, a massa específica é dada pela massa total do corpo pelo volume total do corpo. Então, no caso, massa total do corpo dividida pelo volume, que é L vezes a área da seção transversal. Então, o momento de inércia do sistema com respeito ao eixo Y pode ser determinada fazendo-se a integral do domínio do sistema da massa infinitesimal dm vezes a distância quadrática ao eixo. Então, depende exclusivamente da distribuição de massa em torno do eixo Y. D é a distância do elemento infinitesimal de massa dm ao eixo Y. Então, aqui nós vamos definir o nosso elemento infinitesimal dm. Então, numa dada posição x, com respeito ao ponto O,
nós vamos pegar um elemento infinitesimal de massa infinitesimal dm. Esse elemento infinitesimal tem comprimento dx, de modo que o volume desse elemento é dado por dx vezes a área da seção transversal. Sendo assim, a massa infinitesimal é massa específica vezes o volume. Ou seja, a massa infinitesimal é massa por unidade de volume vezes o volume do elemento. Então, é ρ vezes dV, que é a dx. Portanto, o momento de inércia do sistema com respeito ao eixo y é igual... Vamos botar a definição aqui antes. O momento de inércia do sistema com respeito ao eixo y é a integral no domínio de sistema de dm, que é a massa infinitesimal, vezes a distância quadrática ao eixo. A distância do elemento ao eixo y é dado por x. Então, vai ser a integral de x ao quadrado vezes dm. X ao quadrado vezes dm. dm é ρ a dx. Eu vou integrar no domínio do sistema. Então, quando eu escrevo a minha integral em dx, no meu sistema, o x está variando de 0 a L. Então, o momento de inércia do sistema com respeito ao eixo y é a integral no domínio do sistema de d ao quadrado, que é a distância quadrática ao eixo y, vezes dm. A distância é igual a x, então x ao quadrado vezes dm, ρ a dx. X está variando de 0 a L. Então, resolvendo essa integral, nós chegamos que o momento de inércia do sistema com respeito ao eixo y é igual a ρ a L ao cubo sobre 3. Ou, se nós lembrarmos que a massa específica é massa por unidade de volume, nós temos que a massa do meu sistema é ρ a L. Então, o momento de inércia do sistema com respeito ao eixo y pode ser escrito como m L ao quadrado sobre 3. Então, aqui, como nós vimos, unidade de massa, unidade de comprimento ao quadrado. No caso, então, o momento de inércia é 1/3 de m L ao quadrado. Observe que aqui nós calculamos o momento de inércia do sistema com respeito ao eixo y, que é um eixo ortogonal à barra, passando na sua extremidade. Se nós pegarmos o eixo z também é um eixo ortogonal à barra, passando pela extremidade da barra. Então, se nós fôssemos calcular o momento de inércia do sistema com respeito ao eixo z, nós encontraríamos o mesmo resultado, 1/3 de m L ao quadrado. Por quê? Porque assim como o eixo y é um eixo ortogonal à barra, passando pela extremidade da barra. Se nós fôssemos calcular o momento de inércia do sistema com respeito ao eixo z, isso seria integral no domínio do sistema da massa infinitesimal dm vezes a distância quadrática ao eixo z. Observe que a distância da massa infinitesimal ao eixo z é igual à distância ao eixo y. Então, obviamente, o momento de inércia com respeito ao eixo z é igual ao momento de inércia
com respeito ao eixo y. E seria também o momento de inércia com respeito a qualquer eixo ortogonal à barra, passando pelo ponto O. Então, o momento de inércia de uma barra delgada com respeito a um eixo qualquer ortogonal à barra, passando pela extremidade da barra, é igual a 1/3 de ml ao quadrado. Então, aqui é o momento de inércia igual a 1/3 de ml ao quadrado, como já tínhamos visto. Bom, se nós quisermos considerar o cálculo do tensor de inércia do sistema como um todo, então aí, vamos voltar aqui no nosso sistema e vamos verificar que o vetor posição de um elemento infinitesimal de massa dm é dado por x n1. Então, se nós formos calcular o tensor de inércia como um todo, nós vamos integrar no domínio de sistema p ao quadrado, tensor unitário, menos p tensorial p, dm. O vetor posição de um elemento infinitesimal de massa dm é x n1, então módulo x. Então, se nós substituirmos na expressão e fizermos os devidos cálculos, nós vamos chegar neste tensor de inércia. Tensor de inércia do sistema S, que é a barra delgada, com respeito ao ponto O. É igual a ml ao quadrado sobre 2 vezes essa matriz. Então, uma vez contabilizado aqui o tensor de inércia como todo, nós podemos observar que o momento de inércia para a direção 1, que é este elemento aqui, é zero. O momento de inércia para a direção 2, que está relacionado com esse elemento aqui da matriz, né? Lembrando que os momentos de inércia estão na diagonal. É igual, então, a ml ao quadrado sobre 2, que também é o momento de inércia para a direção de N3. Ou seja, o momento de inércia do sistema para a direção Y, momento de inércia do sistema para a direção Z. E os produtos de inércia, que são os termos fora da diagonal, são todos nulos. Então, aqui é o momento de inércia do sistema com respeito ao ponto O, para a direção de N2 é o momento de inércia com respeito ao eixo Y, que é um eixo passando no ponto O, paralelo a N2, então é ml ao quadrado sobre 2. Opa, tem um erro aqui. É m, L ao quadrado, porque aqui ó, é L ao cubo. Aqui tem o ρ a sobre 3 aqui. Então, substituindo, então aqui fica
sobre 3. Então tem um erro aqui. É como nós tínhamos determinado antes, o momento de inércia do sistema com respeito ao eixo y é 1/3 de mL ao quadrado. Bom, podia determinar esse momento de inércia com respeito ao eixo y, né, que é o momento de inércia com respeito ao ponto O para a direção de N2, pegando o vetor de inércia, multiplicando escalarmente por N2. Ou pegando o tensor de inércia, multiplicando por N2, para dar o vetor de inércia, multiplicando escalarmente por N2. Ou posso calcular usando essa integral. Então, são as diferentes maneiras de se calcular o momento de inércia. Então, de novo aqui, o erro está se repetindo, né? Aqui sobre 3, sobre 3, sobre 3. Bom, se S for um sistema que admite um plano de simetria, e se O for um ponto qualquer nesse plano, N o unitário ortogonal ao plano e A o unitário paralelo ao plano, então tem um sistema. O sistema admite um plano de simetria. N é um vetor ortogonal ao plano de simetria e A um vetor unitário paralelo ao plano de simetria. Então, neste caso, o vetor de inércia do sistema com respeito ao ponto O do plano para a direção ortogonal ao plano é dado por momento de inércia do sistema com respeito ao ponto O para a direção N vezes unitário N. Ou seja, nós tínhamos visto antes que o vetor de inércia para uma dada direção não é necessariamente naquela direção. Ou seja, de forma geral, o momento de inércia de um sistema para a direção de N1 não é necessariamente paralelo a N1. Ele pode ter componente em N2, pode ter componente em N3. Se o sistema admite um plano de simetria, o vetor de inércia com respeito a um eixo ortogonal ao plano de simetria é ortogonal ao plano de simetria. Então, ou seja, o vetor de inércia para a direção N, ortogonal ao eixo de simetria, é paralelo a N. E, além disso, o módulo é dado pelo momento de inércia para a direção N. Então, o vetor de inércia para uma dada direção vai ser paralela àquela direção quando aquela direção for uma direção ortogonal a um plano de simetria. Então, o vetor de inércia de S com respeito a um ponto do plano para a direção ortogonal é paralela a essa direção. E o módulo é igual ao momento de inércia do sistema com respeito ao eixo ortogonal ao plano, passando pelo ponto. Bom, então, se S admite um plano de simetria, N é direção ortogonal ao plano e A é uma direção paralela ao plano, o vetor de inércia para as direções NA, ou seja, para as direções
ortogonal e outra paralela ao plano é zero. O produto de inércia de S com respeito a um ponto do plano de simetria para duas direções, uma ortogonal e outra paralela ao plano, é nulo. Isso facilita muito, porque às vezes, por uma inspeção visual, nós já conseguimos determinar que algumas propriedades de inércia são nulas. Por exemplo, vamos retornar aqui ao exemplo anterior. Aqui eu tenho uma barra delgada e facilmente nós podemos ver que o plano x, y é um plano de simetria. Assim como o plano x, z é um plano de simetria. Então, nesse caso, o sistema admite dois planos de simetria, o plano x e y e o plano x, z. Se o plano XY é um plano de simetria, então significa que os produtos de inércia do sistema envolvendo a direção ortogonal ao plano de simetria e uma direção paralela ao plano de simetria é nulo. Então, o produto de inércia do sistema com respeito ao ponto O para as direções ortogonal ao plano e paralela ao plano é zero. Produto de inércia para a direção ortogonal ao plano e paralela ao plano é zero. Se eu considero agora que o plano XZ é um plano de simetria, então o produto de inércia para a direção ortogonal ao plano, que é a direção de N2, e uma direção paralela ao plano é zero. O produto de inércia para uma direção ortogonal ao plano e uma direção paralela ao plano é zero. Então, nós vemos que os produtos de inércia 1, 2, 1, 3 são nulos. Os produtos de inércia 2, 3, 3, 2 são nulos. Então, no meu tensor de inércia, todos os elementos fora da diagonal são nulos. Se eu considero que a barra é delgada, eu posso considerar que o momento de inércia para a direção de N1 é zero, ou seja, o meu sistema não possui massa distribuída em torno do eixo x1. Como o plano x, y é um plano de simetria, se o plano x, y é um plano de simetria, o momento de inércia para a direção ortogonal que era o vetor de inércia. Então, voltando aqui. Ó. O vetor de inércia para a direção ortogonal é ortogonal ao plano de simetria e é igual ao momento de inércia para aquela direção.
Como o plano XZ é um plano de simetria, o momento de inércia para a direção ortogonal, o vetor de inércia para a direção ortogonal é igual ao momento de inércia N2. Se nós olharmos para o tensor de inércia que foi calculado para esse sistema, nós podemos facilmente observar isso. O momento de inércia para a direção 1 é zero. Todos os produtos de inércia são nulos. O vetor de inércia para a direção 2 ele só tem componente na direção 2. O vetor de inércia para a direção 3 ele só possui componente na direção 3. No caso, porque a direção 2 é uma direção ortogonal a um plano de simetria e a direção 3 é uma direção ortogonal ao plano de simetria. Bom, aqui nós vamos passar rapidamente porque é similar ao caso de um sistema formado por um conjunto finito de partículas e é similar ao caso de uma partícula. Então, se esse é um sistema e x1, x2 e x3 um sistema cartesiano com origem no ponto O, então o tensor de inércia do sistema com respeito ao ponto O tem esta representação matricial. Na diagonal ficam os momentos de inércia. Os termos fora da diagonal são os produtos de inércia. Cada coluna forma um vetor de inércia. Então, esse aqui é o vetor de inércia para a direção 1, vetor de inércia para a direção 2 e a terceira coluna, o vetor de inércia para a direção 3. Tá? Então, primeira coluna, vetor de inércia para a direção 1, ou de N1, para a direção 2, para a direção 3. Então, de forma geral, o vetor de inércia para a direção de N1, eu vou pegar o tensor de inércia e multiplicar por N1. Se eu escrevo o vetor N1 como sendo o vetor 1, 0, 0, então quando eu faço o produto do tensor de inércia por N1, eu tenho este resultado. Então, de forma geral, eu tenho componente na direção de N1, de N2 e de N3. Ou seja, de forma geral, um vetor de inércia para uma dada direção não é necessariamente paralelo àquela direção. Ele pode ter componentes em outras direções. Bom, então assim como visto no caso de uma partícula, o momento de inércia do sistema com respeito ao ponto O para a direção 1 é integral no domínio do corpo de massa vezes distância quadrática. Então, a distância ao eixo x1 ao quadrado vezes dm. Bom, só que a distância quadrática ao eixo x1 é dada por componente do vetor posição na direção 2 ao quadrado mais componente do vetor posição na direção 3 ao quadrado. Então, a integral da distância ao eixo x1 ao quadrado vezes dm. Então, isso nós já tínhamos visto no caso da partícula, se repete aqui. O momento de inércia para a direção 1
vai envolver o componente do vetor posição na direção 2 ao quadrado mais componente na direção 3 ao quadrado. O momento de inércia na direção 2 é P1 ao quadrado mais P3 ao quadrado, vezes dm, integral no sistema. O momento de inércia para a direção 3 envolve os componentes de P1 e P2. Então vai ter P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado, dm integrado no sistema. Já o produto de inércia para as direções 1 e 2, que é igual ao produto de inércia para as direções 2 e 1, vai ser menos a integral no domínio do sistema. Como eu estou falando das direções 1 e 2, então, componente do vetor posição na direção 1, componente na direção 2, dm. Então, o produto de inércia para as direções 1 e 2 é igual a menos a integral no domínio do sistema de P1, P2, dm. Lembrando, né, no caso de uma partícula, P com respeito ao ponto O para as direções 1 e 2, no caso da partícula, era menos P1, P2, m. Então, no caso de um sistema contínuo, eu vou integrar no domínio do sistema menos P1, P2, dm. Então, aqui nós temos expressões semelhantes para os produtos de inércia 1,3 e 2,3. Bom, aqui nós vamos calcular propriedades de inércia para esse outro sistema, que é um arame homogêneo de massa m, ou seja, ele tem massa específica uniforme, dado pela massa total vezes o volume total. Então, se nós formos calcular alguma propriedade de inércia, então eu vou ter que definir um elemento infinitesimal. Então, eu peguei um elemento infinitesimal de massa dm. Ele tem um vetor posição com respeito ao ponto O, dado por P. Então, eu tenho um arame aqui, que forma um arco, né, de raio R, e possui um ângulo θ com respeito ao eixo x1. O sistema está contido no plano x1, x2. Então, um elemento infinitesimal de massa dm, que dista R do ponto O e faz um ângulo θ aqui, né, o vetor posição, com o eixo x1, ele possui um volume infinitesimal dado pelo comprimento infinitesimal, que é R dθ, vezes a área da seção transversal. Então, a massa desse elemento infinitesimal é massa por unidade de volume vezes o volume. Ou, quando a gente fala de elementos em que uma dimensão é muito maior que as outras duas, então, em geral, a gente usa a massa específica por unidade de comprimento. Então, eu posso escrever que a massa infinitesimal é a massa por unidade de volume vezes o volume infinitesimal, ou eu escrevo que a massa infinitesimal é a massa específica por unidade de comprimento vezes o comprimento infinitesimal, que no caso é R dθ. Então é só olhar na expressão acima que eu vejo que a massa específica por unidade de comprimento é dada por ρ vezes A. Então a massa infinitesimal, dm, é a massa por unidade de comprimento vezes o comprimento infinitesimal.
Então, aqui ó, o vetor posição ele é dado por R, cosseno θ na direção N1, R seno θ na direção N2 e 0 na direção N3, porque o sistema está contido no plano x1 e x2. Então, o momento de inércia para a direção 1 é integral no domínio do sistema de P2 ao quadrado mais P3 ao quadrado dm. P3 é 0 e P2 é R seno θ. Então, fazendo aqui a integração, nós vemos que o momento de inércia do sistema com respeito ao ponto O para a direção 1 é m, r ao quadrado, sobre 2. Então, aqui é o momento de inércia do sistema com respeito ao ponto O para a direção 2, que seria integral no domínio do sistema de P1 ao quadrado mais P3 ao quadrado dm. Então, este é o resultado, que é o momento de inércia para a direção 3, que aí envolve já o P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado, nesse caso ambos são não nulos, e que vai dar mr ao quadrado. Então, nesse caso aqui, nós vamos verificar isso mais à frente, né? Vale notar que o momento de inércia para a direção 3 é igual à soma do momento de inércia para a direção 1 e o momento de inércia para a direção 2. Para a direção 1 e para a direção 2 deu 1 meio de mr ao quadrado. Somando os dois, eu obtenho para a direção 3 mr ao quadrado. Então, aqui tem os cálculos do produto de inércia para as direções 1, 2. Para as direções 1, 3 e 2, 3. 1, 3, que é igual a 3, 1. 2, 3, que é igual a 3, 2. Dão nulos porque o P3 é 0. O componente do vetor posição na direção 3 é 0. Então, para o cálculo, por exemplo, desse produto de inércia, seria menos a integral de P2, P3. Então, isso vai dar 0. Então, uma vez calculadas as propriedades de inércia, escalares, né, os momentos de inércia e os produtos de inércia, foi montado aqui o tensor de inércia do sistema, com respeito ao ponto O.